Vamos continuar, né? O pâncreas agora. O pâncreas, gente, é uma glândula mista que a gente chama. Por quê? O que significa glândula mista? Significa que é uma glândula tanto exócrina como endócrina, tá? Porque a gente já viu o pâncreas no sistema digestivo, né? O pâncreas ele produz enzimas digestivas. Então ele é considerado uma glândula exócrina porque ele libera enzimas digestivas que eventualmente vão ser liberadas para fora do corpo, né? E ele é considerado uma glândula endócrina porque ele produz hormônios, né, que vão atuar dentro do nosso organismo, né? Então, por isso que ele é uma glândula mista, tanto endócrina como exócrina, certo? Bom, o pâncreas, ele tem tipos de células diferentes, umas que vão produzir, então, as enzimas digestivas e outras que vão produzir os hormônios, né? Os hormônios, eles são produzidos no que a gente chama de ilhotas pancreáticas, certo? Como se fossem ilhas, né? De células responsáveis pela produção de hormônios. Tá? Aqui nesse desenho, a gente vê bonitinho, ó, que tem tanto a parte que produz as enzimas, né? E essas ilhotas que tá de roxo aqui, né? Com umas bolinhas roxas, né? Que são a parte que produz os hormônios, certo? Essas ilhotas, elas possuem tipos de células diferentes também. São as células beta, que é a maioria das células, elas produzem insulina. E as células alfa produzem o hormônio chamado glucagon. A gente já viu um pouquinho essa questão quando a gente foi ver os carboidratos. Quando a gente viu, né? Os carboidratos. O que a insulina faz? A insulina, ela facilita a absorção da glicose pelas células, ou seja, como ela facilita a absorção da glicose pelas células, a glicose sai do nosso sangue e entra para as células, né? Entra nas células. Já o glucagon funciona diferentemente. O que ele faz? Ele estimula a quebra de glicogênio no fígado, aumenta o nível de glicose no sangue. Então, eu vou mostrar para vocês o que significa isso. Mas, resumidamente, os dois hormônios, eles são responsáveis pela manutenção da taxa de glicose no sangue constante, né? Ou tolerável, certo? Como assim? Vamos lá. Vamos supor que a gente ingere um alimento, né, que tenha um carboidrato, né, no geral, um carboidrato. E aí esse carboidrato, ele vai passando no nosso sistema digestivo, vai sendo digerido, vai sendo produzida, né, gerada moléculas menores, lembram? O carboidrato é um polissacarídeo, vai virando disacarídeo e depois monossacarídeo, que é a glicose, lá no nosso intestino delgado já. E aí, no intestino delgado, essa glicose é absorvida, cai na nossa corrente sanguínea, não é isso? Então, a partir daí, aumenta a taxa de glicose no sangue. A gente comeu, a glicose passou lá do nosso intestino para o sangue, então o nosso sangue está cheio de glicose, não é? Então, o que acontece? A glicose, ela precisa alcançar as nossas células, certo? Então, o que vai acontecer? A alta taxa de glicose no sangue estimula as células beta do pâncreas, das ilhotas pancreáticas, né? E as células beta, elas vão produzir insulina, ok? Ok, então tá. A gente, quando aumenta a taxa de glicose no sangue, as células beta produzem insulina e inibem as células alfa, ou seja, não produzem o glucagon até agora. O que a insulina faz? A insulina ajuda, então, a glicose a entrar nas nossas células, né? Eu vou mostrar daqui a pouco uma figura que dá para entender direitinho como que isso acontece. Ou seja, no caso, o nosso organismo, o pâncreas, né, libera a insulina, a glicose entra nas nossas células. E aí, o sangue que estava cheio de glicose diminui a taxa de glicose no sangue, né, para entrar nas nossas células. Então, e além disso, gente,
as células, né, vão absorver a glicose e aquela glicose extra que ainda está no sangue, o fígado absorve e armazena em forma de glicogênio. Lembram, né, do glicogênio, que é o polissacarídeo responsável pelo armazenamento da glicose em animais, né, que fica no fígado. Então, a insulina também faz isso, faz com que o fígado armazene a glicose na forma de glicogênio, certo? Para casos específicos, por exemplo, aí a gente passa um tempão sem comer, não é isso? E aí as nossas células continuam precisando de glicose, e aí a gente não come. Então, o que acontece? Baixa a taxa de glicose no sangue. E aí? Aí o pâncreas, né, ele percebe essa baixa taxa de glicose, inibe as células beta e estimulam as células alfa a produzirem o glucagon. O que o glucagon faz? Ele faz o contrário da insulina. O glucagon, ele é responsável por ajudar a quebrar o glicogênio, né, e liberar a glicose no sangue, certo? Libera a glicose no sangue. Beleza? Então, quando tem muito açúcar no sangue, o organismo libera a insulina para que as células absorvam a glicose. Aquela glicose que está em excesso no sangue também é armazenada no fígado, né, na forma de glicogênio. Se ao passar do tempo a gente não se alimentar mais, né, e a taxa de glicose cair, o que acontece? Vem o glucagon, né, o pâncreas começa a produzir o glucagon faz com que esse glicogênio seja quebrado e libera a glicose no sangue novamente, né, para que as nossas células consigam absorver essa glicose, certo? Aqui, então, a gente tem uma figura que dá para entender qual que é especificamente a função da insulina. Aqui, nessa figura, mostra células, né, e receptores celulares. As células, elas têm receptores celulares de membrana, né, não sei se vocês lembram do ano passado. Mas na membrana, então, a gente tem as células têm receptores de insulina, né, que são específicos para a insulina, só encaixa a insulina, né, nos seus receptores, e tem receptores também de glicose, certo? Para que o receptor de glicose se abra para a glicose, é necessário esse encaixe da insulina no receptor da insulina, certo? Então, se não tiver insulina, o que acontece? O receptor de glicose não se abre e aí a célula não absorve a glicose, certo? E isso é uma consequência, né, de uma doença chamada diabetes. Vocês já ouviram falar, né, de diabetes. O que acontece na diabetes? A taxa de glicose no sangue da pessoa, ela fica elevada. E ela fica tão elevada, que a glicose é até excretada na urina, né? Vocês lembram que a gente estudou o sistema urinário que não tem que ter glicose na urina. Quando a gente faz o exame de urina, não pode ter glicose na urina. Se tiver glicose na urina, significa o quê? Que alguma coisa está errada, né? Ou nos nossos rins, ou se não, a taxa de glicose do sangue está extremamente elevada, certo? Que é o caso de diabetes. A glicose aumentada no filtrado glomerular causa diminuição na reabsorção de água pelos túbulos renais, né? Ou seja, acontece também a eliminação de grande volume de urina. Então, a diabetes ela pode ser assintomática, mas algumas pessoas podem ter sintomas específicos, como, por exemplo, a eliminação de grande volume de urina, né? Sente muita sede e aí elimina muita urina, certo? Com glicose na urina. A outra coisa que pode acontecer é degradação de mais gorduras e proteínas para obtenção de energia, né? Ou seja, a pessoa pode ter emagrecimento e fraqueza, mas não necessariamente, tá, gente? Pode ser uma doença silenciosa, certo? Então, vocês entenderam a importância da insulina? A insulina é importante porque o encaixe, né, da insulina com o seu receptor faz com que a célula
abra receptores de glicose e aí a célula absorve a glicose do sangue, certo? Então, existem dois tipos de diabetes, e eu acho que também muita gente já ouviu falar, o tipo 1 e o tipo 2. No tipo 1, que também é chamada de diabetes insulino-dependente, que é mais ou menos 10%, né, da população que tem diabetes, vai ter essa diabetes do tipo 1. É o que? É redução acentuada de células beta do pâncreas, ou seja, a pessoa tem deficiência na produção de insulina. Então, essa condição de deficiência na produção de insulina, ela acomete, né, as pessoas já na infância, né, ou na juventude, tá? Porque é uma doença ou que a pessoa já nasce ou ela vai ter, né, nova, né? Geralmente são pessoas mais jovens que começam a ter essa doença, né? Que aparentam ter essa doença, certo? Desenvolve-se geralmente antes dos 40 anos e geralmente também, como a pessoa não produz insulina ou tem uma deficiência de insulina muito grande, o que acontece? São aquelas pessoas que precisam de injeções de insulina diária, né? Já viram pessoas que precisam tomar insulina, né? Toda vez que comem e tal, elas têm que tomar uma injeção de insulina, certo? Então, tá aqui, diabetes do tipo 1, né? O pâncreas não produz mais insulina. Então, a pessoa tem o receptor para insulina, né? Então, ela pode tomar insulina injetável, tá? Mas a glicose não entra nas células porque ela não vai produzir insulina, né? Só se ela tomar essa insulina, certo? É grave, né? É uma doença grave, tá? E a diabetes do tipo 2 é diferente, por quê? Porque essas pessoas, elas produzem insulina, né? Tem praticamente níveis normais de glicose no sangue, mas elas sofrem uma redução dos receptores de insulina. Ou seja, o que acontece, na verdade, né? O problema não é com a produção da insulina, mas elas têm o que a gente chama de resistência à insulina. Por quê? Porque os receptores de insulina das células delas não funcionam ou funcionam menos, ok? Então, é uma resistência à insulina que elas vão ter, tá? Então, não adianta elas tomarem mais insulina, porque o receptor de insulina delas que não funciona, tá? Ela acomete, né, pessoas mais velhas, assim, né, a partir dos 30 anos ou mais, tá? Então, o que acontece? O pâncreas produz a insulina, mas as células têm dificuldade de absorção, né? Então, geralmente a pessoa tem que ter uma dieta equilibrada, né? Fazer exercícios físicos e outras preocupações assim, mas que não precisam, né? Não dessas injeções de insulina diária, ok? Dúvidas? Né, qualquer coisa podem me falar tanto pelo e-mail, né, como pelo Moodle, tá? E tem gente que já tem meu WhatsApp, também pode me mandar mensagem pelo WhatsApp, tá bom? Bom, continuando então, as glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais ou adrenais, elas estão localizadas em cima dos rins, por isso que chamam suprarrenais, tá? São essas aqui, em cima dos rins. Ok. Elas possuem dois tecidos secretores distintos. Elas possuem tanto o córtex da adrenal e a medula, né? O córtex fica sempre na parte externa, né? Mais externa do órgão. E a medula, a parte mais interna, que aqui nessa figura está inclusive de marrom, ok? Por que é diferente? Porque o córtex vai produzir um tipo de hormônio, alguns tipos de hormônios, e a medula vai produzir outros tipos de hormônios, né? A medula é o meio, né? O miolinho, tá? Enquanto o córtex é, entre aspas, a casca, né? Como se fosse um pão, seria isso, tá? Bom, o córtex suprarrenal, então, ele vai produzir
as moléculas, né, glicocorticoides, ou os hormônios, os glicocorticoides, certo? O que são os glicocorticoides? Eles atuam na transformação de proteínas e gorduras em glicose em resposta a uma situação estressante. Então, se a pessoa está com pouca glicose, né? Mas ela precisa de muita energia, uma resposta bem enérgica, o organismo, ele produz, né, esses glicocorticoides também para transformar proteínas e gorduras em glicose, e aí a glicose libera energia, né? A gente já viu isso também, ok? A gente tem os glicocorticoides, né? A gente tem o cortisol e a gente tem os mineralocorticoides, que uma delas é muito importante, que é a aldosterona. A aldosterona, que atua na regulação da excreção de íons sódio pelos rins, tá? Então, uma dos glicocorticoides importantes é a aldosterona, atua na regulação da excreção de íons de sódio pelos rins. E o cortisol? O cortisol eu até coloquei em outra aqui, né? Em outra caixinha, porque ele é muito conhecido como uma substância ou um hormônio que ele depleta ou ele diminui, né, as respostas imunológicas. Vocês já ouviram falar da hidrocortisona? Inclusive, até tem pomada, né, de hidrocortisona, medicamento mesmo, né? Por quê? Porque essa substância, ela diminui a permeabilidade dos capilares sanguíneos. Então, quando a pessoa, por exemplo, está com algum processo inflamatório, por exemplo, uma alergia, né, ocorre um aumento da resposta imune, da resposta alérgica naquele lugar e aumenta a permeabilidade dos vasos sanguíneos. Por quê? Porque as células que estão no sangue, elas vão lá para o tecido, né? Se o vaso sanguíneo fica mais permeável, ocorre a migração das células para aquele tecido. E o que o cortisol faz? Ele faz justamente o contrário, ele diminui a permeabilidade dos vasos sanguíneos, ou seja, ele não deixa que essas células inflamatórias cheguem naquele tecido, certo? Então, é bom, né? No caso, né, em processos alérgicos, por exemplo, né, ou em respostas imunes exacerbadas, você toma cortisol, você melhora, é ótimo, né? Mas essa substância em excesso, né, pode deprimir o sistema de defesa corporal. Ele pode, então, assim, se você tomar, por exemplo, um medicamento contendo essa substância muito tempo, o que pode acontecer com o seu sistema imune? Pode ficar debilitado, né? Isso acontece, por exemplo, com pessoas transplantadas, né, que recebem transplante de órgãos. Elas têm que tomar o resto da vida essa substância, para não ocorrer reações imunológicas, né, que sejam ruins para esse transplante, né? Então, a pessoa tem que tomar essa substância, o cortisol, né, substâncias assim, medicamentos assim, o resto da vida, certo? Mas, organicamente, né, não falando só a questão de medicamentos com cortisol, mas o cortisol, ele é produzido no nosso organismo, né? Para manutenção da homeostase também, certo? É importante. Mas, por exemplo, em excesso, que é no caso de situações estressantes, a pessoa vive estressada, por exemplo, ela libera muito cortisol no sangue. E aí, então, o estresse acaba ocasionando, né, uma diminuição, né, uma depressão do sistema imune, né? Isso acontece de verdade, certo? Bom, e a medula suprarrenal? O que a medula suprarrenal vai produzir? Ela produz dois hormônios super importantes, que é a adrenalina, chamada também de epinefrina, e a noradrenalina, ou norepinefrina. O que esses dois hormônios fazem? A adrenalina, todo mundo já ouviu falar, né? Ela é liberada em situações de estresse.
Então, ela induz contração de vasos sanguíneos, né, e induz a palidez. Por quê? Porque o sangue, ele vai ficar concentrado nos órgãos importantes para as respostas de estresse, que é, por exemplo, nos músculos, né? Se a pessoa tiver que correr muito, né, no caso, né? Vamos supor que uma pessoa viu uma onça, né? É uma situação de estresse. Então, o organismo libera uma adrenalina na hora. A pessoa fica pálida. Por quê? Porque o sangue se concentra nos músculos. Para quê? Para a pessoa poder fugir, né? Ou se não esconder. Enfim, alguma resposta a esse estímulo, certo? Além disso, o que ela faz? Essa resposta, né, serve também a taquicardia, né, para aumentar a circulação do sangue nos músculos, aumento da pressão arterial, mesma coisa, maior excitabilidade do sistema nervoso, a pessoa fica, né, atenta, certo? Então, é uma resposta rápida a uma situação de emergência. Ela é liberada, a adrenalina é liberada nesses casos, né, em situações de emergência, ok? Ou se não, o estresse também prolongado pode causar a liberação de adrenalina o tempo todo, né? Você não precisa ver uma onça para gerar adrenalina, você não precisa soltar de paraquedas para gerar adrenalina, né? Situações estressantes também no nosso dia a dia também liberam adrenalina, tá? E a noradrenalina, o que a noradrenalina faz? Ela mantém os níveis normais de pressão sanguínea, né? Então, é o contrário da adrenalina, mas não exatamente ela é liberada só quando a adrenalina é liberada, não. A noradrenalina ela é liberada em doses mais ou menos constantes, independente da adrenalina, certo? Ok, gente, dúvidas? Bom, e aí, para terminar, a gente tem as gônadas, né? Que são as últimas glândulas endócrinas do nosso organismo, certo? O que são as gônadas? São os testículos e os ovários, né? Que a gente já estudou no sistema reprodutor, né? Que produzem os hormônios sexuais, né? Os hormônios sexuais afetam o crescimento e o desenvolvimento do corpo, participando do controle do ciclo reprodutivo e do comportamento sexual, né? Então, vamos pôr aqui, afeta o crescimento e o desenvolvimento do corpo, né? Controle do ciclo reprodutivo e o comportamento sexual. Como a gente já viu a questão do ciclo menstrual, né, quando a gente viu o sistema reprodutor, eu não vou falar de novo da questão do FSH e do LH, né, produzidas pela hipófise, falar do estrógeno e da progesterona, isso a gente já viu, né? Então, só para resumir, né, o que esses hormônios fazem, né? Eu fiz aqui essa tabelinha para vocês. Os ovários, eles vão produzir o estrógeno e a progesterona, certo? E os testículos, eles vão produzir a testosterona, ok? O estrógeno, ele é responsável pela produção das características sexuais secundárias femininas, ou seja, o que são essas características sexuais secundárias? É o desenvolvimento das mamas, o alargamento dos quadris, né, o acúmulo de gordura em determinados locais do corpo, que é diferente dos homens, não é? E também induz o amadurecimento dos órgãos genitais, certo? Então, a produção do estrógeno e da testosterona e da progesterona acontecem, né, após a puberdade, né, durante a puberdade e após a puberdade, certo? A progesterona, para que serve a progesterona? Qual a função da progesterona? Com o estrógeno, atua na preparação da parede uterina para receber o embrião, lembra, né, do ciclo menstrual? E aí, se não tiver embrião, né, ocorre a menstruação depois, né? Além disso, a progesterona também é responsável pela manutenção da gravidez, certo? Tanto a manutenção da gravidez quanto o recebimento, né, a anidação do embrião no útero, ok?
E a testosterona? O que a testosterona faz? Ela é responsável pelo aparecimento das características sexuais secundárias masculinas, né? Que são a barba, espessamento das pregas vocais, né? Porque aí a voz masculina ela fica mais grave, certo? A voz de criança, né, menino, é mais aguda, né? Não é tão diferente da menina. Mas na puberdade, né, com o espessamento das pregas vocais, o rapaz, né, no caso, ele já começa a ter uma voz mais grave, certo? Geralmente, né? Maior desenvolvimento da musculatura em relação às mulheres também, tanto que, por exemplo, atletas, né, eles não podem, os atletas olímpicos, né, eles não podem ter testosterona, testosterona aplicada, né, no seu organismo. Por quê? Porque a testosterona induz mesmo o desenvolvimento da musculatura. Então, se não for uma coisa orgânica, não pode, né? Quando a pessoa é profissional da área, né? Não pode tomar testosterona, certo? E induz também o amadurecimento dos órgãos genitais masculinos e promove o impulso sexual, certo? Dúvidas, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato e a gente prossegue a nossa aula, né? Ok? Até mais!